E aí, gente buena, Mariângela Bueno aqui com vocês. Gente buena, eu tava aqui solita, né, com a cabeça no meio das orelhas e comecei a me lembrar de uns causos lá dos tempos dos meus avós. E aí eu pensei, por que não compartilhar com a minha família de gente buena esses causos? Ficaram curiosos para ouvir? São causos dos tempos dos meus avós, são causos da minha infância, gente buena. Então eu vou contar pra vocês, mas antes vocês vão sentar os dois pés no like e se inscrever no meu canal que não é inscrito. Eu já falei aqui, eu já conversei sério com vocês. Se você já assistiu 3 vídeos, você já é gente buena. E não tem por que não se inscrever e vir fazer parte da nossa família. Já somos mais de 200. Não 200 mil ainda, só 200. Gente, eu tô muito feliz. Sério mesmo. Um beijo no coração de cada um que tem apertado o botãozinho vermelho. E compartilhado, né? Claro, com as amigas e com as inimigas. Então fica aí que eu vou contar os causos pra vocês agora. Editor, puxa a vinheta. Que delícia! Então agora que já está todo mundo inscrito, que todo mundo já deu o meu like, nós podemos começar. Eu fiz uma colinha aqui do meu lado, gente buena, porque senão eu desembeço de falar e me esqueço da metade das coisas. Mas tá aqui a minha colinha, para eu não esquecer de nada, de nenhum detalhe. Eu espero de coração que vocês gostem. Como eu falei pra vocês, a minha Lívia ainda não nasceu, ainda tá aqui. Então eu tô fazendo vídeo aqui sentadinha pra ficar pertinho de vocês, pra não deixar vocês em vídeo. E vamos pra esse vídeo. Gente buena. Então, a gente tem 4 avós, né? 2 paternos e 2 maternos. No meu caso, meu avô paterno eu não conheci porque ele, né, partiu para a estância do infinito enquanto meu pai, na verdade, era rapaz ainda, né? Então eu não existia. Então eu não conheci ele. Mas a minha avó, gente buena, pensa numa pessoa buena, querida, que era minha avó paterna, perdão, mãe do meu pai. Ai, e ela era assim, uma pessoa muito buena, muito buena. Ela era uma pessoa de muita fé, era muito querida, era uma pessoa que não guardava rancor de ninguém. Ela partiu também quando eu tinha 10 anos, então eu convivi um pouco menos de tempo com ela, mas era uma pessoa sem igual, sensacional assim. E ela era muito bondosa e muito pacienciosa, sabe? Ela tinha muita paciência para tudo. E isso que tornava as coisas engraçadas às vezes. O meu pai conta que uma vez ela estava capinando, né, na frente da casa, que eles sempre moraram para fora, assim, né, no interior. E aí diz que uma vez ela estava capinando e sem querer, claro. Gente, esse é outro detalhe, ela sempre amou os bichos, ela amava os animais, assim como a pessoa buena que acho que herdei isso dela. Aí, nesse caos que eu tô contando pra vocês, ela tava capinando, limpando, né, a frente da casa, do pátio, e sem querer ela deu uma machadada nas costas de um sapo, diz que era um baita de um sapo. E esse caos é o que o meu pai conta, né? E ela ficou com muita dó do sapo, cortou as costinhas dele com a enxada, sem querer, claro, e ela ficou com muita dó do sapo, e ela pegou o sapo e levou para casa para curar, né, fazer um curativo. Só que ela botou salmoura nas costas do pobre do sapo. Aí o resultado você já sabe, né? Ela quis fazer uma borboleta e fez um morcego, tadinha. Acabou que matou o pobre do bicho, né? Mas a intenção dela foi de salvar a vida do sapo. Ela pegou ele pra fazer o curativo, só que não deu muito certo. Aí ela era um amor. Deixa eu ver se eu tenho outro caso dela aqui. Era essa pessoa sem igual.
E uma vez, gente buena, aí a gente morava todo mundo lá em Santo Ângelo, né? Como eu contei pra vocês, que eu sou missioneira. Então nós morávamos lá em Santo Ângelo, ela também, né? Ela e a minha tia. E nós viemos embora para Porto Alegre quando eu tinha uns 8 anos, 7, 8 anos. E aí a gente veio morar em Porto Alegre e o pai levou nós para conhecer o zoológico. O zoológico aqui de Sapucaia, e a gente, né, criança e nunca tinha visto, porque lá pra fora não tem assim essas coisas, né? E aí a gente ficou maravilhado com os bichinhos, né? E certa vez ela foi passear lá em casa. Aí o pai disse: não, a gente tem que levar a avó no zoológico, né? Aí ela. Aí quando ela veio passear, a gente foi levar ela no zoológico. E aí nós estávamos na frente do. Sabe o lugar que fica os macacos? Eu não sei dizer o nome daqueles macacos, gente. Aqueles que têm a bunda vermelha. Sabe que eles são todo pretão, grandão assim. E eles têm a bunda vermelha. Aí eu tava contra o sol, assim. Daí tinha a casa deles ali. E tinha alguns. Só que era longe, assim, da cerca, o lugar onde eles ficam, né? E aí tava o sol bem contra, assim. E meu pai dizia assim: mãe, tá vendo lá os macacos? E ela apertava os olhinhos assim: não, não tô vendo, eu só tô vendo uma coisa vermelha. Ela só tava vendo a bunda dos macacos. Porque o macaco era preto, já tava contra o sol e eles estavam meio que perto daquela. Tipo uma caverna, assim, uma casinha, o lugar onde eles ficam, né? E ela só. Aí todo mundo que tava perto começou a dar risada, né? Porque tava cheio de gente olhando eles macacos. E ela forçava assim os olhinhos e apertava e dizia: não, não tô vendo os macacos, só tô vendo uma roda vermelha. Essa era a minha avó. Ela era muito querida, gente, sério mesmo, fora de sério. Aí, deixa eu ver outra coisa aqui. Ela amava muito os bichinhos e outro caso, né, que ela, outra coisa assim que ela fazia era levar eu e o meu irmão para a igreja. Ela era evangélica e aí o meu pai e minha mãe, né, a minha mãe até hoje ela é testemunha de Jeová, né? Ela não gostava muito, né? Mas enfim, aí a avó levava nós pra igreja e a gente era criança, né? A gente achava mó legal. Ela botava perfume em nós, aquele perfume cristal da Avon, lembra? Aquele perfume antigo. Ela passava em nós aquele perfume com essência de tal que nós ia recebendo perfume junto com ela pra igreja. E é uma gostosura de lembrar, sabe? É muito gostoso. Enfim, essa era a minha avó paterna. Da parte da mãe, então, aí eu tive o vô e a avó. O meu vô, ele foi pracinha da Segunda Guerra Mundial, gente. Pensa que legal. Gente, vocês não sabem os causos que ele contava da guerra. Era muito gostoso ficar ouvindo ele. Sabe? As aventuras, as coisas que ele viveu, assim, era um ser humano muito rico, assim, em experiências, sabe, de vida. E às vezes ele ficava contando lá os causos dele até altas horas e era muito gostoso. Ele se orgulhava muito por ser uma pessoa honesta, né? Ele sempre dizia pra mim, o nome dele era Omiro e o apelido dele lá era Biriva, porque justamente por esse fato, né, da guerra, então eles chamavam ele de Biriva. E ele dizia assim pra mim: pode ir no povo, que ele não dizia, né, que era ir no centro. Pode ir no povo e dizer que tu é neta do Biriva, que qualquer um vai te vender fiada. Porque ele se orgulhava muito de ser uma pessoa muito honesta. Tipo, ele queria dizer que ele tinha crédito, né, em qualquer lugar que eu fosse, eu indo e dizendo que era neta dele, qualquer pessoa ia me vender fiado. Então ele era sem igual, gente. Sério mesmo. Ele faleceu no ano de 2002, né? Eu era mocinha já, né, em 2002. Então, ele faleceu com 87 anos, né? Ele
viveu bastante, teve uma vida bem plena. Gente buena. E ele também gostava muito dos animais, né? E aí ele contava que não prestava judiar dos bichos. Que uma vez ele disse que ele tava no. Ele tava na roça, né? Que, uma junta de boi que a gente fala, que são 2 bois, né? Aí se junta os dois, então é uma junta de boi. E aí ele tava lá na roça, né, com os 2 bois, e ele queria ir depressa para casa. Ele queria ir logo para casa e os bois não andavam, né? Os bois estavam lá no pacito e ele ficou brabo, né? Que ele queria que aqueles boi andassem de uma vez, que ele tava com pressa de chegar em casa. E aí ele disse que foi no mato, assim, pegou uma vara, assim, cheia de espinho pra dar pau nos boi. Para os boi andar mais rápido. Aí ele disse que quando ele subiu em cima da carroça, que ele foi para dar uma varada na bunda do boi, ele sentiu uma dor muito intensa no dedão do pé. Aí quando ele olhou, disse que era uma aranha daquelas pretonas, sabe? Diz que grudada na cabeça do dedo dele. Aí ele jogou a vara fora e entendeu que aquilo era uma punição, que não era pra ele dar varada nos boi. Mas, gente buena, se fosse eu, tinha descido da carroça corrido mais ligeira do que os boi. Porque eu tenho medo de aranha que me cago. Aí, então, ele sempre dizia pra nós, né, que aquilo era uma lição, que não era pra judiar dos bichos. E outro caos engraçado que ele contava é que quando a minha mãe era pequena, né, ele tinha... eles moravam pra fora, assim, e aí diz que tinha uma planta, se eu não me engano, o nome da planta era Ponto Alívio, que é uma plantinha que tem cheirinho, né? E aí quando se estava com dor de cabeça, quebrava um galinho e ficava cheirando para poder amenizar a dor de cabeça. Eu não sei certo se é esse o nome da planta, mas era mais ou menos assim. Era uma plantinha, né, que a pessoa cheirava e aí aliviava a dor de cabeça. E aí, certa noite, ele chegou em casa e tava sentindo muita dor de cabeça. Aí ele foi e disse pra minha mãe: vai lá fora e pega um galinho, né, pra eu cheirar da planta. E a minha mãe disse que foi, né? E aí disse que pegou e arrancou um galho e trouxe pra ele. Aí diz que quando ele colocou aquele galho assim no nariz, diz que sentiu aquela queimação. Foi olhar, gente, e tinha uma taturana desse tamanho grudada no galho. Sabe aqueles mandrová que queima, que é verde da mesma cor da folha? Aí ele se curou da dor de cabeça, mas ficou com o bigode assado. E enfim, também não tinha como uma coitadinha ver no escuro que tinha um mandrová grudado naquela folha, né? Justo naquele galho. Ai, esses são os casos do meu avô. Dá uma saudade de lembrar, né, gente buena? Quem tem o vô e a avó aí vivo, né, com saúde, tem que aproveitar. Mesmo tem que aproveitar muito, porque depois a gente sente muita saudade. Então, como eu mencionei, em 2002 ele, né, nos deixou, partiu e viveu bastante, né, foi feliz, viu a gente, né, praticamente crescer. E em 2002 ele partiu. Aí ficou a minha avó, no caso, né, que era a esposa dele. E aí ficou ela viúva. E foi a última vozinha, assim, que eu tive. Ela faleceu em 2013. E ela... Nossa, gente, sério mesmo. Essa minha avó, ela é uma referência pra mim, assim. Não que a minha mãe não seja. Não que a minha mãe não seja. Mas, assim, ó... vou dizer pra vocês que... Ai, sei lá, gente. Eu acredito, assim, que foi um encontro de almas. Porque ela não é a minha avó de sangue. A minha mãe foi adotada, né? Então, por eles dois, porque a minha avó era estéril. Mas, gente, eu tinha uma ligação com ela, assim, como se eu fosse filha dela, sabe? Nossa, é incrível, é incrível.
Mas assim, não é pra ser triste, é pra nós dar risada. Vou contar uns causos dela aqui. Ela era assim, ela era surdinha, então ela falava contigo e, tipo, ela queria falar da outra pessoa que tava ali, só que como ela era surda, ela entendia que ela tinha que falar alto. Mas ela não pensava que a pessoa tava escutando. E, gente, ela sempre foi muito caprichosa. Pensa numa mulher caprichosa, era a minha avó. Gente, chegava a ser demais. Se a gente, tu chegasse na casa dela e entrasse, ela vinha atrás de ti com os paninhos nos pés, limpando atrás aonde tu pisou. Então ela era muito caprichosa e ela sempre me ensinava, porque eu fui. A minha mãe foi a única filha deles. No caso que eles registraram, né? Daí tem o meu tio, tem um tio meu que também que eles criaram como filho, né? Mas esse meu tio ele tem a mãe dele, né? Biológica, enfim. Mas a minha mãe foi praticamente a única filha. Então eu fui a primeira neta. Né? Então, assim, era muito. Eles falavam assim: ai, a gente ama todos os netos, mas a Mariângela é a nossa bonequinha, sabe? Então, eu sempre. Por eu ter sido a primeira, né? Então, eu sempre fui muito deles, assim. E eu tava sempre lá. Embora a gente não morasse na mesma cidade, a gente morava em outra cidade. Então, ela sempre me ensinava muito que a gente tinha que ser caprichoso, que tinha que cuidar das nossas coisas, né? E e uma coisa que ela dizia que era muito feio andar com chinelo e tênis sujo, né? E uma vez a gente estava na rodoviária, gente buena, e eu lembro que eu era pequena, mas eu fiquei envergonhada, porque a gente estava na rodoviária e aí tinha uma senhora na fila assim para comprar passagem e tinha uma senhora na nossa frente assim com o tênis. Gente buena, lá nas Missões o barro é vermelho, não é que nem aqui, assim, que é uma poeirinha. Lá a terra é vermelha, então suja mesmo, encarde mesmo. E aí tinha uma senhora na nossa frente com o tênis todo sujo. Aí ela foi e falou pra mim assim: bombeia ali, Mariange. Tu tá vendo como é feio a pessoa andar com os tênis sujos? Ai, pensa na vergonha. E a mulher ouviu, lógico, porque ela falou, porque ela era surda, então ela pensava que a pessoa não tava ouvindo. Claro que a mulher ouviu. A mulher olhou pra trás e fez de conta que nem era comigo, que eu nem tava vendo nada. Mas o intuito dela foi me mostrar que não era bonito, mas coitada da pessoa que tava na frente, né? Enfim. E ela tinha dessa, sabe? Minha avó era engraçada por isso. Aí uma vez a gente também tava no posto de saúde. Eu tinha asma quando eu era pequena. Aí volta e meia tinha que ir lá fazer nebulização. E a gente tava lá num desses dias e esperando. E aí chegou uma mulher na recepção com uma bermuda dessas de leg, bem apertada e uma blusa curta. E sabe aquelas calcinhas que é tipo calçola, apertando a bunda, né? E, marcando, na verdade. E ela olhou e falou assim: bombeia ali, Mariange. Que coisa bem feia essas mulheres que andam com essas calcinhas, repartindo a bunda no meio. E novamente a mulher escutou, né? Porque ela olhou pra nós e eu não sabia onde enfiava a minha cara, fazendo de conta que nem era comigo. Mas a minha avó era assim, ela era super sincera. Mas o intuito dela, né, não era ofender ninguém, tanto que ela achava que a pessoa nem estava escutando, né? Mas ela era uma figurinha. Ela, por fim, gente, ela ficou assim meio caduquinha, sabe? Da idade, acredito, né? E aí as coisas foram ficando ainda. Certas coisas foram ficando mais engraçadas, sabe? Ela desenvolveu uma paixão, gente buena, pelo vizinho do lado. Só que pra vocês verem que quando a pessoa começa assim a pegar uma idade, não é por mal que eles fazem certas coisas. Esse vizinho, ele era músico, né? Ele tem ainda uma banda. E aí, então,
Tudo que era música que tocava na rádio, ela pensava que ele tava tocando pra ela. E, gente, era muito engraçado, que às vezes ela tava ouvindo rádio do nada e ela começava a conversar com o rádio. E a gente morria de rir, né? Aí teve uma vez que ela tava ouvindo aquela música. Ai, eu não sei que banda é, que fala: o que passou não volta, é página virada. E ela disse: eu não sou China virada. Olha aqui, ele tá me chamando de China virada no rádio. Tipo assim, tipo uma, sabe? Ela achava que ele tava falando com ela pelo rádio, então era muito engraçado certas. Aí teve uma vez que ela tava ouvindo e tocou aquela do Rick, acho que era Rick Renner na época. Falava assim: se você não pode vir me mandar uma foto sua, só quero se for nua. E, ela... e aí ela dizia: Mariange, tu tá escutando? Ele tá pedindo pra eu mandar uma foto pelada pra ele. Essas e outras. Ah, ela. A outra avó, como eu contei, me levava pra igreja, né? Escondido da mãe. E essa, ela era muito católica. E então ela me levava pra benzer às vezes. Teve uma vez que saiu, que não sei se que os antigos diziam que era cobreiro, tipo umas bolhazinhas de água que estoura depois e vai fazendo assim, tipo um caracolzinho na pele. E saiu aquilo na pessoa buena no meu cotovelo e ela me levava pra benzer escondido da mãe. E a gente criança, né? Depois chegava em casa e contava pra mãe. Minha mãe ficava bem louca da vida. Mas sabe que eu sarava mesmo. A vez do cobreiro eu sarei mesmo. Tinha as tal das impinge que diziam antigamente. Tudo ela levava pra benzer, né? E de fato curava mesmo. Teve outra vez, gente, que isso foi um vizinho que contou pra nós. Porque a cidade onde ela morava era da minha cidade lá, onde nós morava no caso, dava uns 60 quilômetros, que era como daqui a Porto Alegre. Nós morávamos em Santo Ângelo e ela morava em Cerro Largo. E aí, aí uma vez a gente chegou lá e esse vizinho contou isso pra nós, né, que ele tinha um táxi, ele era o taxista, e cidade pequena todo mundo se conhece, né? E volta e meia, quando ela precisava de ir nos lugares, então ela pedia pra ele levar, né? Porque ele que tinha o táxi. E o nome dele era Ricardo, ainda nunca mais me esqueço. Então, e daí ela tinha asma também e fumava. Então ela não tinha muito fôlego pra andar assim longe. Então, quando tinha que fazer alguma coisa longe, apesar da cidade ser pequena, ela chamava, né, o Ricardo do táxi. Aí uma vez a gente chegou lá e ele contando pra nós, né? Porque daí quando meu avô faleceu, ela ficou sozinha, né? Ela morava sozinha, mas como todo mundo se conhecia ali, os vizinhos, todo mundo gostava muito dela, então estavam sempre reparando e a gente tava sempre ligando, né? Também, enfim. Aí essa vez a gente chegou lá e o Ricardo disse assim: não, vocês não sabem o que que a avó me aprontou. Daí disse que era dia de eleição, né? E ela pediu pra ele levar ela lá pra votar, né? Aí disse que ele ficou meio intrigado, assim, disse: nossa, mas pra que a avó vai votar, né? A avó tá com quase 80 anos já, né? Não precisa mais votar. Mas enfim, levou ela, né? Aí disse que ele parou assim o carro e ficou esperando por ela. Aí disse que ela chegou lá e disse assim: ai, eu preciso passar na frente, preciso votar ligeiro que o taxista tá ali me esperando. Porque vim aqui pra votar vou votar no fulano por causa que ele me deu um saco de cimento. Aí o taxista falou que não sabia o que ele fazia, porque ele ficou com medo de ir preso, né? Ele disse assim: meu Deus, avô, o que a avó tá dizendo? Que vendeu o voto dela. Daí o pessoal que fica ali cuidando das bocas de urna, né? Diz que ficaram tudo olhando pra ele, tipo assim. Daqui a pouco foi ele que coagiu ela, ofereceu o saco de cimento pra ela ir lá votar no determinado candidato. Mas essa era a minha avó. Ele disse que não sabia onde que se enfiava, né? Tipo assim, me deixa eu passar ligeiro que ele tá ali na frente me esperando e eu tenho que votar no fulano que ele me deu um saco de cimento. Tipo assim, tadinha, na cabecinha dela, lógico que ela não, né? Não tinha noção, né? Que tava vendendo voto, enfim. Mas essa era a minha vozinha.
minha avó materna. E é isso. E hoje eu tava aqui, né, me lembrando, tava aqui sozinha e comecei a lembrar desses causos e dar risada sozinha. E pensei, não, tem que compartilhar. Tem que compartilhar com a gente buena também um pouquinho desses causos. E é gostoso a gente lembrar, né, do que nos faz bem, das pessoas, né, que nos fizeram bem nessa vida. E, gente, se vocês têm o vozinho e a vozinha de vocês aí vivo, dá um abraço neles, dá um cheiro neles, cuida deles, diga que ama eles, porque a gente nunca pensa, né? Eu nunca pensava assim quando eles estavam vivos, a gente tem essa ilusão de pensar que as pessoas são eternas, né? E é pura ilusão, lê do engano, né? Então abraça eles e diga o quanto ama, porque daqui a pouco, né, a gente não sabe do dia de amanhã. E eu sinto tanta saudade deles, de todos, né? E era isso, gente buena. Eu quis compartilhar com vocês um pouquinho dos meus causos, um pouquinho da minha infância. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, me deixem muitos likes, me compartilhem aí para as amigas, para as inimigas. E vamos fazer a nossa família de gente buena crescer ainda mais. Como eu disse no começo desse vídeo, eu estou muito feliz e agradecida, de verdade mesmo, de coração mesmo, a cada um de vocês. Então, gente buena, era isso. Um beijo, fiquem com Deus. Aguardem as novidades, não saiam daí. Até mais. Tchau, tchau.